Olá, amigo investidor! Seja bem-vindo ao Crypto Week, o resumo semanal do Investor sobre o mercado das criptomoedas. Hoje, no nosso Crypto Week, vamos abordar o comportamento das 10 principais criptomoedas. A partir de agora, toda segunda-feira, vamos ter esse resumo exclusivo para você aqui no YouTube. Você também vai poder conferir o relatório completo no aplicativo do Investor e também no nosso site, investor.com. E qualquer dúvida, sugestão, pergunta, fique à vontade para entrar no nosso canal no Telegram e debater conosco, perguntar, tirar todas as suas dúvidas sobre o mercado. Vai ser um prazer enorme poder ajudar você nessa jornada. Então lá, vamos passar então o comportamento das 10 principais criptomoedas. Começando pelo Bitcoin. O Bitcoin nesses últimos 7 dias apresentou uma queda em torno de 2% e é negociado agora em torno de 6.400 dólares. Na segunda-feira passada foi um dia muito volátil, como a gente lembra, em função dos problemas envolvendo o Tether e as dúvidas sobre a sua saúde. Então, depois da segunda-feira, que foi um dia de alta volatilidade, onde ele chegou a bater 7 mil dólares e teve um grande volume de negociação, nos outros dias o volume reduziu muito e a gente se manteve numa faixa estreita em torno de 100 dólares. E isso vem mostrando uma forte definição no Bitcoin. Então, muito cuidado nesse momento, em qualquer posição de compra principalmente, porque nós estamos nessa zona de definição com baixa volatilidade. No entanto, do ponto de vista corporativo, tivemos boas notícias, que nem o investimento na BitGo, que o Goldman Sachs e o Mike Novogratz fizeram, e também o anúncio da Fidelity, que é uma gigante de investimentos norte-americana, que anunciou o lançamento do seu braço de criptomoedas, né? Então a Fidelity Digital Assets. Por outro lado, a Baggage, aquele projeto da empresa que controla a Bolsa de Nova York, de ser uma exchange global, foi adiado para 2019. Então, sobre o Bitcoin, a gente vai continuar monitorando para posições de curtíssimo prazo, trades, usando o Bitcoin e o dólar principalmente, está muito arriscado. A gente tem identificado, e vamos mostrar, e quem acompanha o Investor tem feito boas operações de trades utilizando altcoins para aumentar o nosso número de bitcoins, porque hoje operar o Bitcoin está um pouco difícil. Aqui temos o gráfico, a gente vê aqui o candle da segunda-feira passada, onde a gente chegou a 6.800 na cotação da Coinbase, e desde então a gente vem negociando numa faixa aí bem estreita de 100, 150 dólares. E não conseguimos passar os 6.480. O Ethereum, nessa última semana, assim como teve uma segunda-feira volátil, semana passada, vem se comportando num canal lateral, oscilando pouco, entre 195 dólares e 208 dólares. No entanto, nós aqui no Investor temos uma visão muito positiva para a compra do Ethereum para curto, médio e longo prazo. Principalmente por ele estar no nível muito depreciado atualmente e mostra ter um potencial grande, principalmente pelas melhorias que estão sendo implementadas no protocolo. Nessa semana, o que vale destacar foi a postergação da atualização do Constantinopla, que é uma atualização importante que vai levar a moeda, no médio e longo prazo, a mudar o sistema de confirmação de transações de Proof of Work para Proof of Stake. Foi lançado pela equipe a versão testes dessa atualização, mas como teve alguns bugs apresentados, a equipe julgou postergar o lançamento da rede de testes para o ano que vem e da rede principal. E isso foi bem visto pelo mercado, porque mostrou uma prudência pelo lado da equipe. Assim como o Bitcoin, que a gente vê o gráfico do Ethereum também com aquele comportamento lateral nos últimos 7 dias e com essa zona de definição. Mas, no entanto, se a gente pegar um prazo maior do gráfico, a gente poderá ver que o Ethereum tem uma simetria, uma possibilidade de retorno muito interessante. Se nós formos pensar de forma bem simples, hoje ele está num nível muito abaixo do que um ano atrás e do valor do início do ano, e o projeto em si está muito mais evoluído. Claro que a gente passou por um momento de hype, de muita empolgação, onde ele chegou a 1.400 dólares, mas hoje o projeto está mais maduro e temos um preço muito bom. Então, principalmente para aquelas carteiras de longo prazo, faz muito sentido fazer a posição em Ethereum hoje.
Falando um pouco então da terceira maior criptomoeda, o token XRP, que é controlado pela Ripple. Ripple Labs, a gente sabe, é a empresa que detém o token XRP. E assim, o token, como a gente já viu no nosso relatório do Investor, o token está relacionado a um dos produtos da Ripple. Na semana, o token XRP teve uma alta de em torno de 1,9% e é negociado em torno de 45 centavos. A gente não está sugerindo compra do ativo no momento, pois em função do pump que ele sofreu nos últimos meses, nos últimos 2 meses, ele chegou num nível muito alto e a gente vê que essa indefinição ainda tem alguns sinais no curto prazo que ele pode retornar para a faixa dos 30 centavos. Então hoje a gente não está recomendando a compra de XRP, tokens XRP, com um objetivo de curto prazo. Em relação ao projeto, não teve muitas novidades durante a semana. A gente pode ver no gráfico aqui, no mês passado, o forte pump que ele teve, e agora ele está em comportamento lateral. Bitcoin Cash, assim como outras criptomoedas, teve uma queda em torno de 2% na semana e é negociado em torno de 447 dólares. No preço atual, a gente vê uma boa relação risco-retorno na compra da moeda. Em relação ao protocolo, as novidades, não tivemos muita coisa durante a semana. Tá? O que eu sempre gosto de acompanhar no Bitcoin Cash é o poder de processamento da rede, o hash rate, que vem caindo um pouco na última semana, e a movimentação, o uso da rede para trocas, né? A movimentação na blockchain do Bitcoin Cash. Ela se manteve estável na última semana. Só que o Bitcoin Cash é importante a gente acompanhar de agora em diante, porque 15 de novembro está programada uma atualização do protocolo. Então, esperamos que haja consenso da rede e o protocolo seja atualizado sem maiores problemas. Por isso, vale a pena ficar de olho nos debates, se não vai ter nenhuma divergência entre as equipes, para ter uma atualização tranquila. O Bitcoin Cash, nesse momento, a gente enxerga que tem uma boa relação risco-retorno, em função dele estar perto de suportes de preço muito importantes no curto prazo. Então aqui o gráfico do Bitcoin Cash. Todos esses gráficos eu gosto de lembrar para vocês que está no nosso relatório, no aplicativo ou no nosso site, no investor.com. Então aqui o gráfico do Bitcoin Cash, cotação da Coinbase. Relembrando, para quem nos acompanha diariamente, a gente tem utilizado muito mais as cotações em dólar da Coinbase. Deixamos de utilizar a Bitfinex em função do spread que se tem hoje na Bitfinex. EOS, projeto que na semana também teve uma leve queda de menos de 1% e é negociado em torno de 5,39, 5,40. Então ele na última semana negociou numa faixa entre 5,40 e 5,60 e para voltar a ter uma tendência mais robusta de alta seria importante ele superar esses 5,60 com um volume de compra. Então a gente é bom aguardar e esperar ele romper essa resistência para ganhar força e subir. Destaco que na semana tivemos a atualização do software, né, do protocolo do EOS, no software principal do projeto, onde várias melhorias foram implementadas, e principalmente algumas soluções que tangem ao desenvolvimento dos contratos. Então o projeto vem evoluindo, né? Ele quando lançou sua rede ele teve alguns problemas, vem tendo uma discussão de governança, mas ele vem evoluindo tecnicamente. Aqui o gráfico do EOS, ele vem no comportamento lateral, né, nos últimos meses, né, desde além de outras criptomoedas, o EOS ele teve uma tendência de queda no início, meio de agosto, e desde então ele vem no comportamento lateral. Então agora está tendo um afunilamento desse comportamento lateral. Vamos ver aí se ele consegue superar os 5,60 e gradativamente vai buscando novos níveis de recuperação. O Litecoin na semana apresentou uma queda de 5% e é negociado agora em torno de 52 dólares. E durante a semana ele teve uma fraca oscilação, assim como outras moedas. Ele oscilou basicamente entre 51 dólares e 54, depois da segunda-feira, o que foi o dia de maior volatilidade. O Litecoin é uma moeda que a gente vem acompanhando e sugerindo compra há vários dias, porque ele está realmente em uma zona muito importante de suporte em torno de 50 dólares.
Então, esse preço de hoje, 51, 52 dólares, é uma oportunidade até para aqueles investidores arrojados que queiram vender, por exemplo, na primeira resistência em 58 dólares. Então, vale a pena porque a relação risco-retorno está bem atrativa. Em relação ao projeto, não teve nada de novidade anunciada na semana que passou, somente um comunicado, um artigo no Medium da equipe do projeto que afirma que quando for lançada a versão 0.17 do Litecoin Core, as taxas da rede vão reduzir até 10 vezes. Então aqui no gráfico a gente vê essa linha vermelha que pega do preço de hoje do dia de 51,92 e vê que a gente tem aqui um suporte bem importante nessa faixa de 50 dólares. Vamos monitorar e para aqueles investidores arrojados com stop curto, uma compra é interessante. O Stellar, projeto que destoou do resto das criptomoedas e teve uma alta de 7% na semana. Então, ele é negociado em torno de 24 centavos e teve uma alta boa durante a semana. É preciso que ele consiga superar, se manter acima dos 24 centavos para buscar 26 centavos, que é uma outra resistência bem importante. Em relação a novidades técnicas do projeto, não teve nada de relevante que foi anunciado. Basicamente, uma parceria com o projeto Pioneer, que é um projeto bem interessante, que trata da fomentação do investimento em artistas, e no qual o protocolo Stellar está sendo utilizado para desenvolver essa solução. Então, basicamente, essa parceria que foi anunciada pela equipe do projeto. Teve algumas especulações sobre a solução que a Visa está desenvolvendo em parceria com a IBM para o mercado B2B, que a Stellar poderia estar sendo envolvido nesse projeto, e isso acabou potencializando e gerando essa alta na semana. Aqui o gráfico do Stellar, a gente está num momento interessante. Se confirmar a superação dos 24 centavos, a gente pode aí ter um deslanchar dele para voltar para 26 e posteriormente 28 e 30 centavos. Projeto Cardano, na semana tivemos uma alta de 1%, na semana retrasada ele foi um dos projetos que mais caiu, chegou a cair 14% na semana retrasada, nessa semana ele estabilizou e tem uma leve alta. E é negociado acima do suporte importante de 7 centavos e meio. Então ele é negociado agora a 7 centavos 60, então um pouco acima de um suporte importante, o que eu considero que é uma oportunidade de compra em função a gente está com um stop curto, comprando agora, a gente pode colocar um stop em torno de 7 centavos, 7,40 ali, 7,30, então tem uma boa relação risco-retorno no Cardano hoje. Em relação ao projeto, na semana que passou, foi feita a atualização da wallet, da Edalus, uma versão nova foi lançada, onde vários bugs foram corrigidos, que eram muito relacionados à usabilidade e alguns conflitos com o uso do Windows. Então, isso que ocorreu de relevante no projeto, e em 10 dias teremos uma atualização importante do roadmap. Vamos ficar de olho. Monero na última semana teve praticamente uma estabilidade, caiu menos de 1%, e é negociado acima de 100 dólares ainda, em torno de 104, 105 dólares. Atualmente, o projeto passou por um momento muito importante essa semana, que foi a atualização do seu software, com a implementação de várias melhorias que conseguiram fazer com que as taxas da rede fossem reduzidas em até 97%. O Monero sempre teve taxas de transferência muito altas, principalmente pela tecnologia que ele utiliza, que é a assinatura em anel, que é essa tecnologia que provê as transações sejam anônimas. Só que isso deixava a transação muito cara. E essa melhoria fez com que essas taxas fossem reduzidas. Além disso, a privacidade, o anonimato foi reforçado, e assim como a resistência à mineração com ASICs. Então o projeto atualizou, teve total adesão, o projeto está andando muito bem, a gente aqui é um entusiasta de Monero e é um projeto que vale a pena ter na carteira para longo prazo. E para o curto prazo temos uma boa simetria, uma boa relação risco-retorno. Então, quem tiver apetite ao risco, para o curto prazo, também pode se aproveitar e fazer uma posição em Monero.
Aqui temos o gráfico do Monero na última semana, assim como outras criptomoedas, também uma leve indefinição, mas com um caminho mostrando que pode chegar aí num momento de decisão, rompendo algumas resistências importantes. E para finalizar, as 10 maiores criptomoedas, quem for acompanhar o CoinMarketCap vai ver que temos o Tether, mas a gente aqui, por motivos óbvios, acabamos desconsiderando o Tether. Claro que a gente aborda toda a questão dos problemas e dúvidas em relação ao Tether, mas para fins de avaliação semanal, a gente acaba desconsiderando o Tether. Então, vamos para o Tron, que é a 11ª criptomoeda de valor de mercado, considerando o Tether, mas que na última semana apresentou uma desvalorização de 4%. E é negociada em torno de 2 centavos e 2,39. Nós aqui avaliando a parte gráfica, a gente vê que só vai ter uma opção de compra interessante em Tron se conseguir superar os 2 centavos e 55, 2 centavos e 60, que é uma faixa de resistência bem importante. Então, ficaríamos de olho e iríamos esperar ele superar essa resistência para buscar um nível maior de preço. Em relação ao projeto, na última semana, vale destacar alguns comunicados que principalmente o CEO do projeto, Justin Sun, fez, que, por exemplo, em determinado dia, o Tron superou o Ethereum em número de transações na rede, assim como alcançou semana passada 500 mil contas ativas. No entanto, é importante ficar atento que muito disso se deve ao lançamento do site de apostas TronBet, onde também foram investidos muitos tokens como premiação. E isso realmente trouxe muitas pessoas para utilizar o protocolo, mas com fins de aposta, né? Então não é no curto prazo não parece ser um uso consistente do protocolo. Claro que cumpre um pouco do que o projeto se propõe, que é ser utilizado para entretenimento, mas não é só isso o que ele pode fazer. Então, os números foram um pouco exacerbados e a equipe fez um alarde bem grande, mas então é importante nós termos isso em mente. Então, aqui o gráfico, temos aqui para finalizar o gráfico do Tron na última semana, o comportamento dos últimos meses também, onde a gente vê que ele pode estar retomando uma tendência mais altista, mas ainda precisa superar essas resistências no curto prazo, em torno de 2 centavos e 60, 2,70. Meus amigos, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu lembro para todos que este relatório está no Investor, no nosso aplicativo, que você pode baixar na Google Play, na Apple Store. Fique à vontade para fazer um download, assim como no nosso site investor.com, você pode entrar hoje e ler com calma toda essa análise que eu passei aqui para vocês. Espero ter ajudado, uma ótima semana, bons investimentos. Qualquer dúvida, conte com a equipe do Investor, que a gente está aqui para ajudar vocês a investirem melhor e com segurança no mundo das criptomoedas. Um abraço a todos, uma ótima semana.